Os egípcios são originários de diversos povos, com destaques para os camitas ou amitas, os semitas e os núbios. Estes povos foram atraídos pela fertilidade das terras após as enchentes do rio Nilo, um rio fundamental para a existência humana naquela região de clima árido. Com o passar do tempo, milhares de pessoas fixaram-se ao longo do rio Nilo, criando núcleos de povoamento que foram chamados de nomos, os quais eram governados pelos nomarcas. Esses nomos eram autônomos, eram semelhantes às cidades-estados mesopotâmicas. Com o passar do tempo, os nomos foram unificados em dois reinos, Alto Egito e Baixo Egito. Estes dois reinos terminaram sendo unificados pela força, através do faraó Menés, dando origem ao período dinástico. Os faraós passaram a usar uma dupla coroa, representando as coroas do Alto e do Baixo Egito. Diferentemente dos governantes da Mesopotâmia, os faraós eram considerados como deuses. O período dinástico é subdividido em várias fases, alternando fases de centralização do poder com fases de crises internas, invasões estrangeiras e descentralização do poder político. O Antigo Império é mais conhecido como a Era das Pirâmides. Foi uma época caracterizada pela paz interna e externa, estabilidade política e grande concentração de poder na mão dos faraós, a qual foi usada para dirigir gigantescas obras públicas, dentre elas as de construção das famosas pirâmides de Gizé, realizadas através da imposição de trabalhos compulsórios ou servidão coletiva, submetendo a maioria da população a esse tipo de trabalho. Primeiro período intermediário. Causas: as revoltas do povo contra a servidão coletiva, a pobreza, a miséria, acabaram provocando crise na produção agrária, desabastecimento, fome e o fortalecimento do poder de alguns nomarcas, os quais aproveitaram a situação de crise e rivalizaram com o poder do faraó. Com essa crise, alguns povos aproveitaram o momento e invadiram partes do Egito. Médio Império. O faraó Mentuhotep II reuniu forças suficientes para quebrar a resistência dos nomarcas e voltou a centralizar o poder. Este período foi marcado pelo retorno das grandes obras públicas, crescimento populacional, expansão do comércio e execução de grandes projetos arquitetônicos, por exemplo, construção de tumbas e templos majestosos. A grandiosidade das obras contrastava com a pobreza e os trabalhos compulsórios impostos à maioria do povo. Voltam a ocorrer revoltas de muitos camponeses, ao mesmo tempo que alguns nomarcas exigem mais autonomia política. Essa situação de instabilidade favoreceu a invasão de vários estrangeiros. Favoreceu a invasão de um povo estrangeiro semita chamado de Ixo, os quais tinham armas superiores às egípcias e usavam cavalos e carros de guerra. Segundo período intermediário. Os Ixos governavam o Baixo Egito e os egípcios o Alto Egito. Foi durante esse período que os hebreus, fugindo de uma terrível seca, migraram e estabeleceram-se no Baixo Egito. Ao final de cerca de 150 anos de domínio Ixo, os egípcios conseguiram reunir forças militares suficientes para expulsá-los, inaugurando o novo império. O Egito tornou-se uma grande potência militar e econômica. A faraó Hatshepsut passou para a história como a primeira mulher a governar o Egito. Ela fez um bom governo, expandiu o comércio e manteve boas relações diplomáticas, realizando também grandes obras arquitetônicas. Foi no Novo Império que, sob a liderança de Moisés, ocorreu a saída dos hebreus, após uma fase em que foram submetidos à escravidão. Esse evento foi chamado de Êxodo. A reforma religiosa.
O faraó Akhenaton, ou Amenófis IV, implantou esta reforma e substituiu o politeísmo pelo monoteísmo, dedicado ao deus Aton. Os estudiosos apontam como causas dessa reforma. A primeira, Akhenaton imaginou que com essa reforma enfraqueceria a influência, a riqueza e o poder dos sacerdotes de Amon, deus dos ventos e do ar, sobre o povo, ao mesmo tempo em que fortaleceria o seu poder. Segunda, a crença pessoal de Akhenaton no deus Aton pode ter influenciado a tomar essa decisão radical. Terceira, ele almejava unificar o Egito através da religião, eliminando os cultos regionais e enfatizando a adoração ao único Deus. Essa reforma foi muito mal recebida, tanto pelos sacerdotes quanto pelo povo, já que alguns templos foram fechados e as imagens e inscrições dos deuses foram removidas ou destruídas. O povo, de maneira geral, não aceitava abandonar o politeísmo. Após a morte de Akhenaton, sua reforma religiosa foi anulada. O fim do novo império. Uma série de fatores provocaram a decadência e fim. O sistema político centralizado, burocratizado, ineficiente e corrupto. Revoltas internas, secas, declínio das colheitas, aumento da fome, invasão de outros povos. O novo império chegará ao fim após a invasão dos povos do mar, que era uma coalização de vários grupos nômades que se estabeleceram ao longo da costa do Mediterrâneo Oriental e atacaram vários povos na região, inclusive o Egito. Terceiro período intermediário, ou época baixa, foi marcado pela instabilidade e fragmentação política. Vários governantes locais governaram diferentes partes do Egito, enquanto outros povos, como os núbios e os líbios, governavam partes do território no sul e no oeste. Ao final desta época, a 25ª dinastia, conhecida como dinastia Núbia, conquistou o Egito e governou por cerca de um século. Durante esse período, o Egito experimentou uma revitalização cultural e artística, conhecida como Renascimento Saíta. Os Aquemênides, que eram os persas, invadiram e conquistaram todo o Egito, marcando o final desta grande civilização. Sociedade egípcia era uma sociedade estamental, ou seja, a mobilidade social era pequena, era difícil, mas não era impossível. O faraó era considerado uma das divindades. Sua família, os membros mais próximos do faraó, tinham grande poder e prestígio. Na família do faraó havia o costume do incesto. Isso ocorria por algumas razões. A ideia da pureza da dinastia real, a crença de que, sendo faraó uma divindade, só poderia casar com outras divindades, no caso, sua própria família. Nem todos os faraós se casaram com membros de sua família. Entre estes estamentos, 2 estavam sujeitos aos trabalhos compulsórios: os artesãos e os camponeses. Os artesãos eram obrigados a trabalhar em oficinas estatais, produzindo objetos de luxo e outros bens para o Estado e para os templos. Camponeses formavam a maior parte da população e estavam sujeitos a todo tipo de trabalho compulsório que o Estado os obrigasse. A questão da propriedade no Egito Antigo. Semelhante à Mesopotâmia, no Egito também ocorreu a expropriação de terras particulares, ou seja, o Estado, principalmente através dos templos, passou a ser dono da maior parte das terras. A razão ou causas dessa expropriação: a necessidade de centralização do poder. A concentração de terra nas mãos do Estado e dos templos facilitava o controle sobre a produção e os recursos. O Estado e os templos eram instituições interdependentes e as relações entre eles variavam ao longo do tempo. Em alguns períodos, os templos possuíam grande riqueza e poder, enquanto em outros o Estado concentrava mais riquezas. O papel dos templos, através dos sacerdotes,
eram responsáveis por uma série de funções sociais e econômicas. Como exemplo, temos a administração dos diversos trabalhos compulsórios, a coleta dos impostos e a organização de grandes projetos de construção, a organização de festivais religiosos e cerimoniais. Eram também locais de aprendizado e pesquisa, onde estudiosos e sacerdotes pesquisavam sobre astronomia, medicina, matemática e outras áreas do conhecimento. Escravos. Diferente do que muitos imaginam, a maior parte da mão de obra egípcia não era escrava. De onde vinham os escravos? Prisioneiros de guerra, através de traficantes que os vendiam nos mercados, ou escravos por dívidas. O escravo era utilizado em qualquer tipo de trabalho, desde os mais pesados até os mais amenos.